Todos estão aqui? Estão felizes, mamães? Glórias a Deus pela vida de vocês. Vamos aí agora para o momento da palavra. Eu tenho 30 minutos, depois o meu cooperador tem 25, para cantar cânticos espirituais. Irmã abençoada, bota na outra Bíblia, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo é o versículo 1. Eu vou ler aqui esse capítulo, esse versículo 1 em duas versões. Primeiro eu vou ler nessa aqui. Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Agora eu vou ler na outra. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Percebemos que a palavra imitador e exemplo quer dizer a mesma coisa. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E na outra Bíblia diz: siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu vou dizer igual Paulo: siga o meu exemplo, como eu tento seguir o exemplo de Paulo. Que eu não posso seguir o exemplo de Cristo, né? Eu tenho que seguir o de Paulo, porque ele falou: se você seguir dele, está seguindo de Cristo, porque ele seguiu o de Cristo. Oremos. A Ele a glória. Deus, Cristo poderoso, maravilhoso, tremendo, fiel, justo, santo, glorioso, que nunca foi envergonhado, nunca perdeu batalha. A guerra vem, mas tu já ganhaste toda, e todos aqueles que estão em ti são vitoriosos. Não existe derrotas para aqueles que são de Deus. Existe sim momentos que aparentam derrotas, porque a Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. E eu quero nesta hora, Deus, pedir ao Senhor que a minha vida já é tua, não é minha. Eu sou um holocausto. O meu chamado está acima da minha vida, acima da minha família, acima de filhos, de esposa, de mãe, de neto, acima da minha vida, porque é a minha responsabilidade. E agora eu não posso, Senhor, permitir que a minha carne, essa natureza vergonhosa, decaída, que todos nós temos, assuma o culto, porque se ela assumir, a vergonha é total. Mas o Senhor vai me usar para ler as instruções, aquilo que Paulo deixou estabelecido como normas da igreja. Eu oro sim, para que a tua mente blindada, protegida, porque a nossa mente é o campo de batalha, a nossa mente é o campo que o inimigo quer trabalhar com os seus dardos, com suas setas, dizendo: você não é nada, você é doente, você não serve para absolutamente nada. É isso que ela quer te dizer, porque isto são sofismas, fortalezas que tentam desestabilizar a nossa emoção, aquele agarra de servir a Deus, de continuar a caminhada da fé, porque o grande dia se aproxima. E diz a palavra que quando o Filho do Homem vier, achará fé, achará pessoas dizendo: eu estava te esperando. Obrigado, Deus. Aqui está o teu povo, não somente aqui, mas reunidos em casa, num carro, num hospital, num presídio, num asilo, num ônibus, numa barraquinha, aonde estiver alguém, meu Deus, ela vai chegar. Ela, a palavra, que é a libertadora, não é eu, não é o homem. Eu não preciso ir, basta a tua palavra chegar. E ela está chegando pelos meios de comunicação. Eu oro em nome de Cristo. E o povo que crê na Bíblia, digam todos amém.
A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Parece que você estava falando. Legal. Obrigado a todos os santos que cooperam aqui nesta casa. Imitadores de Cristo. Paulo, ele disse na Bíblia, na outra, tá, minha irmã? Na Almeida não, na outra. Paulo diz: siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu já disse aqui, eu já fiz várias mensagens sobre esse Paulo, né? Dizendo que ele diz que ele segue o exemplo de Cristo. Aí que a gente vai pensar em Paulo e em Cristo, a gente pensa o seguinte: quando um chegou, o outro já não estava mais. Como pode alguém dizer que segue o exemplo de alguém que não está mais na terra? Segundo diz a palavra, que quando Cristo já estava no paraíso, né, no trono da graça, Paulo foi chamado como apóstolo. Mas esse mesmo Paulo que foi chamado como apóstolo diz que seguia o exemplo. Então isto confunde um pouco a cabeça daqueles que não compreendem que a aparição de Jesus na vida de Paulo, ele teve várias aparições, ao ponto de pegar o apóstolo Paulo. Ele diz lá em Atos, e também ele repete em Coríntios, que ele foi arrebatado. Em Atos ele diz que ele teve um êxtase, não sabe se foi no espírito, ou fora ou só o espírito, ou o corpo também, mas ele disse que ele teve com o Senhor. Então esse Senhor passou alguns exemplos para ele, e ele com autoridade, porque eu não vejo isto, irmão, isto para mim é muito importante, deveria ser para a igreja do Senhor, um homem chamando a responsabilidade de exemplo. Eu já ouvi muita gente falar assim: olha, não olhe para mim. Quem já ouviu isso? Não olhe para o pastor, não olhe para o pai, sabe? Não olhe para a mãe, sabe? Olha para Jesus, olhe para Deus, sabe? Então aí você vê um homem trazendo a responsabilidade de um estilo de vida que agradaria a Deus. E ele não só aprendeu o estilo de vida que agradava a Deus, como ele deixou estabelecido na sua palavra o estilo de vida que agradasse a Deus, para que a igreja, quando estivesse aqui reunida, conhecesse esse estilo e aprendesse e vivesse, para podermos todos juntos agradarmos a Deus. Amém? Então, quando você pensa em imitador, a palavra imitador quer dizer quem imita. Há uns tempos atrás, quando eu acreditava que a Rede Globo trazia alguma coisa de verdade para a gente, não sei se você lembra quando tinha no Fantástico, tinha um pedacinho que tinha um tal de Sombra. Quem lembra do Sombra? Que ele andava, a pessoa andava atrás assim, era engraçado, né? A gente parava para ver muito aquilo. Então aquele ali, ele servia de exemplo, de modelo, e as pessoas andavam atrás dele. Então Paulo, ele fala: sede meus imitadores, e outro em sinônimo, né, de imitador é exemplo, e a palavra exemplo quer dizer modelo, a palavra exemplo quer dizer espelho, quer dizer tipo, padrão, original. Então, quando você pensa na palavra exemplo, como está dizendo aqui, siga o meu exemplo, siga o meu estilo, eu sou o original. Se você quer agradar a Deus, aprenda o que eu aprendi, e você vai agradar a Deus. Pratique o que eu lutei para praticar, você vai agradar a Deus. Então, mas isso de agradar a Deus está sendo desconhecido pela igreja, porque raramente você vê um ministério que se reúne para ensinar a sã doutrina de Cristo. É raro. Eu gostaria que em cada bairro, em cada rua, cada esquina tivesse 10, 20 ministérios que ensinasse o estilo de Cristo às pessoas.
Você sabe muito bem que a igreja virou um comércio, a igreja virou uma sessão espírita, a igreja virou um candomblé, a igreja virou uma tenda de vidente, a igreja virou a porta da esperança, a igreja virou a casa do casamento, a igreja virou, sabe, a solução para os endividados. Então a igreja virou tudo que ela não é. Então a igreja passou a imitar tudo que a Bíblia diz que ela não é. E a igreja caminha nessa escuridão. E lá na frente, conduzindo a igreja, está um monte de cegos conduzindo outros cegos. E diz a Bíblia que tanto o condutor quanto os que estão sendo conduzidos, todos vão cair no abismo. Então Deus, por sua misericórdia, nos dá os segredos. Ele te deu o segredo. Você tem o segredo na tua vida. E esse segredo nós vamos compartilhar mais e mais e mais, para que a aprovação de Deus na igreja seja sempre presente no nosso meio. Como é que eu sei que uma igreja é aprovada por Deus? Quando segue os sinais no meio da igreja. Quando há curas, quando há milagres, quando há prodígios, quando há respostas nas orações. Então é uma igreja que Deus está ouvindo o clamor da igreja, irmão. Então quando ele diz, sede meus imitadores, ou siga o meu exemplo, que responsabilidade. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui, ou me vendo, me ouvindo, tem essa coragem de dizer para um filho, ou para os seus amigos, falar, eu sou um exemplo, pode me seguir, que eu sou um padrão, eu sou um modelo, eu não sou a falsificação, eu sou um original. Quanto de nós podemos bater no peito e dizer, pode me imitar? Quantos podem falar para os seus filhos hoje, seja igual ao papai? Irmãos, eu preguei na rádio, numa rádio, não vou falar o nome para a pessoa, pode me ouvir e ficar triste, né? Preguei numa rádio onde esse rapaz tinha 2 filhos, uma menina e um menino, e eu ia lá, o garoto pequenininho sentava lá do meu lado, ficava me olhando. Eu falei, vai lá ficar com seu pai. Não, deixa eu ficar aqui. Ele ficava quietinho do meu lado sentado. Toda vez que eu chegava, ele vinha me beijar, me abraçava. Aí ele chegou uma vez, estava ele, o pai dele, a mãe dele, a irmãzinha, ele se levantou e falou, eu quero ser igual o pastor Pedro Inácio. Aí eu olhei para ele e falei assim, você tem que ser igual ao seu pai. Ele falou assim, Deus me livre. Ai, isso é duro, não é duro, irmão? E o pai não pôde falar nada, sabe por quê? Porque se drogava, se embebedava, tinha momentos estranhíssimos na frente da criança, e a gente pensa que os nossos filhos são filhos cegos. Muitos dos prejuízos que os filhos têm hoje, carregam nas suas mentes, é culpa dos pais. A maioria não, a maioria é culpa deles mesmos, que eles querem experimentar o que o mundo está oferecendo. Então isso é duro, não é duro? Uma criança nem me conhece, me vê ali uma hora por dia, e optar em escolher o Pedro Inácio para imitar, que escolheu o pai. Então eu me senti honrado e orgulhoso, e entendendo o seguinte, eu estou fazendo o que é certo. Eu aprendi uma coisa com meu irmão aqui, ele nem sabe, mas eu aprendi uma coisa com ele. Algumas coisas eu aprendo com ele, com qualquer um. Sobre o cachorro. O cachorro, ele conhece pelo cheiro, né, irmão? Quem gosta dele, né? E eu falo aqui com a minha esposa, a criança também, ela conhece quem gosta dela. Quem é verdadeiro. Eu tenho meu irmão tem as filhas dele, e tem os netos, as netas, né? Um dos netos. Eu nunca dei uma fralda pro moleque. Nunca cheguei lá com chocolate, com bombom, com nada de presente, nada. Mas toda vez que eu chego lá, eu sento no chão, eu brinco com ele, com o carrinho, rodo no chão com ele. Quando eu chego lá na casa dele,
ele larga todo mundo que está à volta dele e corre para mim. Porque na realidade a criança não precisa do presente, do carrinho, do dinossauro, do avião, do carro maior do que ele. A criança precisa que alguém sente, se abaixe, brinque, deite com ele no chão e seja ele um pouquinho para ver. Ele fala assim: esse aqui me ama, que se fez como eu para se comunicar comigo. Ele entende isso, a gente pensa que não entende. Aí o que fazem? Dá um presente, achando que o presente atrai alguma coisa. Nada. Na realidade, o que um filho precisa não é de presente, é da presença. É da presença. Então, amados, quando você pensa em imitar, em exemplo, que eu já disse, imitadores, quem imita, quem copia, quem se assemelha. Exemplo, padrão, modelo, tipo, original. Então Paulo bate no peito e diz: sede meus imitadores. Na outra versão da Almeida diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Falou: faça o que eu faço. Jesus chegou para o povo dele, falando dos fariseus, falou assim: olha, faça o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam, mas eles não fazem. Eles estão falando a verdade, mas eles só falam a verdade. Eles não fazem aquilo. Então tem muita gente que repete muita verdade, repete, mas a vida dessa pessoa, ela não vive essa verdade, ela não pode refletir. E se ela não reflete, ela não vai ter ninguém que siga ela. Sabe por que você está aqui? Você não vê Deus. Você está aqui porque você viu em mim um exemplo e um modelo também. Você está aqui porque quando você me olha, vê minha conduta, você vê: puxa, esse homem se encontrou com Jesus. Principalmente as pessoas que me conheciam antes que Jesus entrasse com o seu Espírito dentro de mim. É duas pessoas: antes de Cristo e depois de Cristo. E esse depois de Cristo que eu quero que as pessoas observem. Você sabe que os nossos adversários, eles citam a gente antes de Cristo. Você sabia disso? Ah, você fazia isso, agora você é crente. Ah, você fez isso, mas você fez aquilo. Paulo falou: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes. Deus lavou vocês. Diga: Deus me lavou. No capítulo 4 de 1 de Coríntios, no versículo 16, 4:16, olha o que Paulo disse. 4:16. Portanto, eu peço que siga o meu exemplo. Então Paulo, você vê que Paulo no capítulo 4, depois ele repete no capítulo 11. Parecia que ele estava dizendo: quer se dar bem? Quer estar bem com Deus? Siga o meu exemplo. Você vai estar bem com Deus. Então ele diz: admoesto-vos que sejais meus imitadores. Por que ele falou? Portanto, eu peço que siga o meu exemplo. Olha o que acontecia no versículo 14 e o versículo 15. Bota lá, irmã. Não estou escrevendo estas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de quem? Milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união com Cristo Jesus. Aí ele vai dizer: portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Não siga o exemplo dos outros. Bota para trás, não? De quem? Por isso, não. É o versículo 14. Aqui. Não que vos escreva essas coisas para vos envergonhar vocês. 15.
mas para ensiná-los como se fossem meus filhos próprios, meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres, você não tem que seguir os exemplos dos milhares de mestres que vocês têm longe daqui. Mestres, ele ainda fala, mestres na fé cristã, não poderia ter mais nenhum pai, pois, aí ele fala, o que aconteceu com a igreja? Quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Aí ele fala, então vocês vão fazer o seguinte, portanto, ele não ordenou, olha aqui, ó, eu peço que sigam o meu exemplo. Ele falou, eu peço que vocês sigam o meu, não dos outros mestres que vocês ouvem. Você está entendendo como é? Ele não está dizendo para você não ouvir os outros, ele está falando que o exemplo, que a igreja que foi gerada por ele, tinha que segui-lo de A a Z. Não, mas Pedro falou isso. Não, Pedro falou, está certo, mas eu tenho um pai espiritual que me gerou. Você vê, às vezes uma mulher tem um filho, aí se separa, aí se casa com outro, aí é criado pelo padrasto, mas quando aquela criança cresce, a primeira coisa que ela quer saber, quem é o seu pai? Quem é que me gerou? Então, mesmo que não seja quem for, ela vai querer saber. Você já viu casos aí, que alguém adota a criança, e diz que é filho, aí depois a pessoa descobre lá na frente que ele não é filho, a pessoa fica com raiva. Quem já viu isso? Fica com raiva daqueles que criou assim, porque a pessoa quer saber quem verdadeiramente é o seu pai, que gerou. Então Paulo falou, eu gerei vocês. Há pessoas aqui, foram geradas pela palavra que eu ministro aqui, e há centenas pelas rádios que são geradas todos os dias, pela palavra que sai daqui, que vocês ajudam essa palavra a gerar pessoas. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, para a gente caminhar, logo mais a gente me dá agora 10 minutos, Efésios, capítulo de número 5, glórias a Deus, Efésios capítulo 5, o tema está aí, né, no versículo 1, Efésios 5, olha lá que coisa, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser, como quem? Como Ele. Bota na versão Almeida, irmã, fazendo um favor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, sede imitadores de Deus. Então, a gente está aqui nessa terra para imitar quem? Deus. Deus é o que? Amor. Deus é longanimidade. Deus é perdão. Deus é bondade. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus não se ira. Bota lá na outra, irmã. Vamos caminhar esses 9 minutos nessa palavra. Vocês são filhos queridos de Deus, por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada, olha, por quem? Pelo amor. A nossa vida tem que ser dominada pelo amor. Diga, a minha vida tem que ser dominada pelo amor. Não pela raiva, pela vingança, pelo espírito de ódio, pela ira. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Quantos? Quantos dizem amém? Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual
indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Irmãos, a gente tem que se policiar, a gente tem que entender assim: eu estou todos os dias da minha vida diante de Deus. Não é só quando eu estou aqui, é quando eu estou em casa, deitado com a minha esposa, conversando, falando, sozinho, no WhatsApp, no banheiro, conversando com não sei quem. Então nós temos que entender que nós estamos diante de Deus. Por isso que ele fala: nem assunto de conversa entre vocês, conversa indecente. Então, você sabe que há muitos crentes, não vou chamar de crente, posso chamar de crente, não posso chamar de cristão, porque o cristão é uma classe que tem um ídolo, que esse ídolo se chama Jesus, e o cristão, ele faz tudo para conhecer o seu ídolo, que é Cristo. Para quê? Porque eu quero me assemelhar a Ele, eu quero fazer de tudo para agradar a Ele com a minha vida, porque se eu agradar a Ele, olha, tem um salmo, acho que é salmo, que diz: deleita o teu coração, agrada-te ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Entendeu, abençoados? Então, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversas entre você. Então você está no teu trabalho, sabe? Trabalha com ímpio, trabalha com gente da pesada, né? Gente que vai forçar em cima de você, para você usar palavras imorais. Tem gente que força, sabe? Você está conversando uma coisa sadia, o cara é do mal, ele força em cima de você para te levar para o mal. Então você tem que entender a maldade da mente do outro e fugir desses assuntos. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a quem? A vocês. Por que a vocês? Porque vocês são cristãos. Diga: eu sou um cristão, eu sirvo a Jesus Cristo. Diga: eu sirvo a Jesus Cristo. Você não serve a Oxóssi, a Oxu, você não serve a São Jorge, São Benedito, você serve a Jesus. Esses que servem essas entidades todas, esses santos todos que eles inventaram aí, eles não têm compromisso nenhum, essa gente, com Jesus, com a verdade de Jesus. Eles fazem qualquer coisa, tudo que eles fazem é aceito, mas eles ficam doidos para você fazer isto, para te apontar. Vigia, crentes, vigia, cristãos, não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convinha a vocês. Pelo contrário, de vez de usar palavras sujas, digam palavras de quê? Cara, você levantou atrasado para o trabalho, para a igreja, sabe, não murmure, diga: graças a Deus que pelo menos atrasado, mas eu levantei. Oh, meu salário atrasou, atrasou 5 dias, recebi agora, graças a Deus, recebeu. Que chuva é essa que não para? Tem que ter água, senão você morre de sede, e eu também. Pelo contrário, em vez de ficar falando palavras imorais, indecentes, sujas, digam palavras de gratidão a Deus. Deus, obrigado que eu estou respirando. Faz assim, irmão. Sabe quanto foi cobrado para você? Nenhum real. Você sabe quantas pessoas estão pagando 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 mil reais por dia para poder fazer isso? Você sabia disso? Deus te libertou do cigarro. Quem é que fumava aqui? Teu pulmão ia estragar todo. Ele te limpou, teu pulmão está limpinho. Que maravilha. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a quem? A Deus. Que mais? Fiquem certo disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja, não tem parte, irmãos. Mas está na igreja, irmãos. A igreja, ela é pública. Eu não posso barrar as pessoas, só se fizer bagunça aqui, eu chamo a polícia, e a polícia vem e prende quem fizer bagunça.
Porque o lugar de culto, ele é sagrado, ele é guardado pela Constituição. O lugar de culto é sagrado. Então, não pode fazer bagunça, mas receber as pessoas. Então a gente pode receber, mas nem todos que recebemos fiquem certo disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo, de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, ou seja, que viva como crente, que chame-se de cristão e viva na imoralidade. Tais fostes alguns de vós, indecentes, ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de quê? Não adianta falar dos católicos, se você é um cobiçoso, você é um idólatra. A cobiça, não cobiçará a mulher, o dinheiro, a casa, o carro, o sapato, a gravata, o anel, os dentes, os olhos, nada, não pode. Passa, irmão. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas. Vai aparecer gente para enganar vocês, hein? Tem gente que não escuta o que o homem de Deus diz aqui. Vai aparecer todos os dias. As redes sociais tem os filhos das trevas que estão lá falando para enganar pessoas. Não precisa de igreja, não precisa congregar. Para que congregar? Você é igreja, você já conhece, você sabe que você já é salvo. A salvação não se perde, faz o que você quiser. Quem pensa assim não é salvo, nunca foi, nem conheceu Jesus Cristo. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de quem? De Deus cairá sobre os que não obedecem a quem? Então por isso que Paulo falou, eu sou o imitador, se vocês me obedecerem, o castigo de Deus não vai cair sobre vocês. Se vocês não têm modelo para seguir, vocês têm eu, e eu deixei a palavra escrita, 14 cartas para vocês lerem, e vocês viverem a vontade de Deus. Diga, eu amo Jesus Cristo. Diga, eu amo o apóstolo Paulo. Irmãos, as palavras desse homem salvou a nossa vida, mas não foi dele, foi de Cristo que deu a ele. Ele diz, pois por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele quem? A Deus, a palavra. Portanto, não tenha nada a ver, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Não fica dando mão, coitadinha da fulana, né? Poxa, ingratidão pura. Puxa. Vai lá no gabinete, pergunta para mim. Vai lá, pergunta para mim. Antes de você tomar dores, vai lá conversar lá. Vai procurar saber dos fatos. Então diz, portanto, não tenha nada a ver com essa gente. Que gente? Gente que quer viver de uma maneira na igreja e quer viver de outra maneira lá fora. Gente que deveria ser exemplo para... Nós somos exemplo. Na tua casa, você que é o marido, você é um exemplo. Eu despedaço a minha casa, como eu posso fazer da minha casa uma fortaleza. Que se eu for, igual o garoto falou, eu quero imitar o pastor Pedro Inácio. Não, você tem que imitar o seu pai. Não, Deus me livre. Olha o exemplo desse pai para esse filho. Nem sei que fim levou tanto o pai como o filho. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmo viviam na escuridão. Quem é que vivia na escuridão? Nós vivíamos. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão aonde? Na luz. Quem está na luz? Você sabe o que é errado, irmão? Quem sabe o que é errado? Todo mundo sabe, por quê? Porque você está na luz. Outrora eu fumava maconha e achava legal. Saiu uma forma de eu me alegrar, de eu me distrair. Eu sou muito tímido. Puxa, eu não consigo me comunicar com as meninas, com as cocotas, né, irmão? Cadê os irmãos da cocota? Vocês eram chamadas de cocotas, irmãs. Quem sabe disso? Gente, que coisa feia, né, irmã?
Que coisa. Cocota e Braulino, né? Quem lembra do Braulino? Não lembra não, Braulino? É o James Brown, é Cocota e o Braulino. Vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem a quem? A luz. Acabou isso. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade. Olha como é que é bom andar na luz. Bondade, honestidade e verdade. Então toda pessoa que está nas trevas, você não espere nada dela de bom não. Fica aí de bobeira, se entregando para alguém que está nas trevas, achando que você vai ter o mesmo resultado de lá. Você está na luz. Por isso que a Bíblia diz, treva é treva e luz é luz. Dizem aí fora que os opostos se atraem. Isto é uma grande mentira. Os iguais que se atraem. As tranqueiras se juntam com tranqueiras. Não tem nada, não pode. Alguém que é da luz, vou procurar uma treva. Não, treva procura treva e luz procura luz. Você está na luz, você sabe o que é treva. Você identifica na hora, esse é treva. Procure descobrir quais são as coisas que agradam a quem? Como é que eu vou descobrir as coisas que agradam ao Senhor, se eu não leio a Bíblia, se o pastor não lê a Bíblia? Se a gente canta, chama coral 1, coral 2, grita, pula, roda, e fala em língua, e profetiza, adivinha, e bola de cristal, e casamento, e vai ter sucesso na vida, e a empresa vai ganhar dinheiro, e a Bíblia? Não, a Bíblia não, a Bíblia perturba. Procure descobrir quais são as coisas que agradam. E onde é que estão as coisas que agradam a Deus? Está onde? Na palavra, diga-se, na palavra. Passa, irmão. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Não participe, irmão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para onde? O que é trazer para a luz? Alguém leva uma fofoca para você. É verdade isso? É. Vem cá. Falou isso aqui. Trouxe para a luz. Agora, se ele está falando a verdade, o que vai fazer? Vai repetir. Mas o que se faz? Deixa escuro. Se tem alguma coisa nas trevas, traga para a luz. Mostra aqui. Aí o que vai acontecer? Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. O que a luz faz? Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então, a sua verdadeira natureza, ela é o quê? A intenção é revelada. Quando a luz bate, chegou uns camaradas aqui dizendo que era pastor, que era bispo, que era não sei o que era reverendo, e daqui a pouco começou a querer colocar macumba da Universal aqui. Eu falei, venha para a Bíblia, irmão, olha aqui a Bíblia. Não, a Bíblia não, o senhor não está entendendo, a gente viemos daqui que a gente vai destruir aquela igreja aí. Não vou destruir nada, irmão, eu quero só pregar o Evangelho. Então então a sua verdadeira natureza é revelada. Quando você põe na luz, a natureza, a pessoa pode ficar escondido muito tempo, irmão, fingindo com cara de piedoso, cara de que faz tudo. Ai, tadinho. Você não sabe, irmão. Quando a luz bate, ela mostra. A luz mostra as pessoas. Porque o que claramente é revelado se torna luz. Por isso é que se diz, você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte e Cristo iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver e não viva como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não perca não, irmão, perca não. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriague, pois com bebida. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encha-se do Espírito de Deus. Anime-se uns aos outros
com salmos, hinos, canções espirituais e cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Seja obediente uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Acabou, né? Acabamos? Não, tá bom, até ali mesmo. Paulo, exemplo. Então ele mostrou aqui, não é o pastor que falou, não é o pastor que escreveu. Então aqui a gente lê, a gente tem duas opções agora. Ou eu sigo o que eu acabei de ler, ou eu ignoro e continuo com a minha vida. Aí você é chamado, sabe de quê? De hipócrita. Se depois de ter o conhecimento da verdade, eu apenas saber da verdade e ignorar e continuar com a minha vida nas trevas, aí eu estou sinalizando a minha vida, quem eu sou. Então, que Deus possa nos conduzir sempre à sua verdade, para que possamos todos imitar a Cristo, que foi o padrão Paulo. Assim seja, assim disse o Senhor. Fica de pé, igreja de Deus. Temos aí 15 minutos. Nossos irmãos que sabem o que fazer com esse tempo, vai oferecer o melhor ao nosso Pai.